Boa noite, família bendita do Pai. Deus te criou nesta terra com um propósito de viver uma vida de intimidade e comunhão com Ele, considerando o que Ele diz. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus para dominar e não ser dominado, para dominar sobre essa terra com a palavra. Então creia na palavra, fale a palavra e vive a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Não foi criado para perder, não foi criado para ser derrotado, não. Você não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor,
Você é o melhor de Deus, meu querido. Criado à imagem e semelhança de Deus, para manifestar na terra a sua natureza, a sua vida, para manifestar na terra as suas obras e destruir as obras do diabo. Nada pode intimidar você, nada pode parar você, nada pode lhe fazer desistir, porque o maior habita em você, e porque a presença de Deus é real na sua vida, você triunfa sobre as circunstâncias. Você é o que a palavra de Deus diz que você é o melhor de Deus. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Boa noite. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós temos nesse período ainda de cultos online. Algumas igrejas voltaram com bastante restrições e estamos também continuando com nossos cultos online aqui. E nós temos falado sobre fé, nós temos falado sobre cura, nós temos falado sobre
prosperidade. Nós temos falado sobre várias áreas em nossa vida. Por quê? Porque a vida de Deus é em todas as áreas. Há pessoas que separam, colocam vida espiritual, vida escolar, vida secular, mas na verdade não existe tantas vidas, existe uma vida só, e essa vida é em todas as áreas. Jesus veio para nos trazer vida, a própria vida de Deus. A palavra grega zoe quer dizer a própria vida de Deus. Então, ele veio para nos trazer a própria vida de Deus, e ele a trouxe, amém, em abundância, para que vivamos esta vida. E esta vida, queridos, é em todas as áreas. Ou seja, Deus, ele não está restrito ao culto que você vem, Deus não está restrito ao seu momento de oração, Deus não está restrito ao seu momento onde você dá glória a Deus, aleluia, louva. Não, Deus, ele está em todas as áreas da sua vida, se é que você nasceu de novo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você diz que é um filho de Deus, se você diz que recebeu Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, saiba que Ele está em todas as áreas da sua vida, porque Ele habita dentro de você, Ele mora dentro de você, Ele está dentro de você. Essa que é a verdade. Então, aonde você olhar, o que você falar, o que você ver, Deus deve ser participante em todas as áreas da nossa vida, em todo tempo, em todo momento, em todo instante. Deus, ele tem que ser participante em todas as áreas da sua vida. Não apenas dizer Deus é o primeiro lugar da minha vida, não, mas ter atitudes que indiquem que Deus é o primeiro lugar na sua vida. As pessoas precisam ver Deus em você. Se você diz que é de Deus, se você diz que é filho de Deus, as pessoas precisam ver isso em você, ver Deus em você. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e volta e meia diz, esse aqui é o pastor Johnson, filho do pastor Jeová, filho da irmã Danda. Ou seja, eles veem em mim o que eu sou, essa filiação, o fato de eu ser filho de Deus. É interessante notar como tem tantas pessoas que com as suas atitudes, com as suas decisões, com as suas palavras, muitas vezes negam Jesus, muitas vezes se envergonham de Jesus. Estava conversando essa semana com a minha filha mais nova, e nós estávamos conversando acerca disso, acerca do fato de pessoas que muitas vezes se envergonham de dizer quem são. Elas dizem, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou um homem de caráter, uma mulher de caráter, e tal, mas elas não dizem que são de Deus, as suas palavras não refletem Deus na sua vida, seja nas suas redes sociais, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola. Você tem que mostrar quem Deus é para você e quem é você para Deus. Você deve mostrar Deus na sua vida em todas as áreas, em todo momento. Jesus disse certa vez que aqueles que se envergonham dele aqui, ele também iria se envergonhar. Olha só que coisa. Ou seja, você deve dizer quem você é. É interessante isso, porque quando Jesus esteve nesta terra, ele dizia, eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele sempre dizia quem ele era, quando estava neste mundo. A mesma coisa, meu irmão, você precisa dizer, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes e com as suas ações. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Olha, Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas aí o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão dizer de mim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa, mais importante do que o que os outros pensam, é o que Deus pensa de você. Mais importante do que aquilo que os outros falam, é o que Deus fala de você. Quando você assume quem Deus é para você, quando você assume em todas as áreas. É por isso que nós estamos sempre aconselhando e mostrando para as pessoas, para várias pessoas, para os nossos filhos na fé, para as nossas ovelhas, aqueles que me escolheram como pastor. Eu sempre digo, olha, procura mostrar nas redes sociais ou aonde você estiver, quem Deus é para você e quem é você para Deus. Não seja tímido, Deus não se agrada de tímidos.
Deus não se agrada de pessoas que são, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Deus não se agrada disso. É necessário nós agirmos na ousadia do Espírito. Amém, queridos? Então, Deus quer que você o represente nessa terra. Nós somos representantes de Deus, nós somos representantes do céu aqui na terra. Essa que é a verdade. Nós somos pessoas que podemos e devemos vivenciar Jesus nessa terra, andar nesta terra como Jesus andou, viver nesta terra como Jesus viveu e falar aquilo, as palavras que Jesus colocou em nossos corações, aquilo que está dentro da sua palavra. A fidelidade a Deus deve ser notória. Eu vejo que muitas pessoas usam a expressão, mas olha, tem muita gente que julga, meu Deus do céu, olha, a Bíblia diz, não julgueis, até parece que na Bíblia deles só tem essa palavra, não julgueis, né? Eles não conhecem nada de Bíblia, eles só conhecem a palavra, não julgueis. Mas a grande verdade é que não é preciso julgar as pessoas, é só preciso observar. As atitudes que estão no seu coração serão demonstradas em você. Aquilo que está dentro de você será demonstrado pelas tuas ações e pelas tuas palavras. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Testemunha de Deus, testemunha da palavra, meu irmão, testemunha do céu na terra, é isso que nós somos. Mas pastor, eu vou melhorar, pastor, realmente eu sei que está faltando isso na minha vida, mas um dia eu vou melhorar, eu preciso decidir. E aí essa palavra, eu preciso decidir, foi decidido há 2, 3 anos atrás. 2, 3 anos atrás você disse, eu preciso decidir, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isso. 2, 3 anos atrás você disse, olha, eu preciso me policiar mesmo, está certo, pastor, tem razão, eu preciso ser um cristão de verdade. 2, 3 anos atrás, mas hoje você continua do mesmo jeito, hoje você fica do mesmo jeito, hoje muita gente nem sabe que tu é crente. Muita gente sequer sabe que você é cristão. Muita gente não sabe que você segue a Jesus. Por quê? Porque as tuas palavras, as tuas ações, o teu comportamento demonstra muitas vezes o contrário disso. Lembre-se, meu irmão, precisamente lembre-se de quem você é. Só vai chegar no céu quem não se envergonha dele. Só vai estar diante de Deus quem não se envergonha dele. Só vai entrar no céu aqueles que mantiveram a sua santificação. É o tema da ministração de hoje. Nós vamos falar sobre santificação. Só isso, a santificação. Amém? Por que eu vou falar sobre isso? Irmãos, primeiro foi um tema que Deus me deu para todo este ano. E a pandemia não mudou isso. Deus não mudou de ideia. Deus não disse, não, já que temos a pandemia, então, rapaz, eu nem esperava por isso, então eu vou mudar, fala outra coisa. Não. Deus não mudou. Deus continua falando a mesma coisa. Nesse sentido, para esse ano, o nosso tema é santificação. Aqui na nossa igreja, nós temos aquele quadro ali que diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Ou seja, a santificação dá essa ideia de limpeza, de pureza, de ser puro. Essa é que é a verdade. E eu gostaria de começar lendo aqui em 1 Pedro, deixa eu olhar aqui, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, se amoldar, se habituar, ter aqueles hábitos antigos. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quando foi? Quando na minha ignorância? Quando eu não tinha nascido de novo.
quando eu não tinha recebido Jesus, quando eu não era filho de Deus, quando a natureza de Deus não estava em mim, quando o Espírito Santo não habitava dentro de mim. Então, eu não devo me amoldar àquelas paixões, àquele tempo. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha esse tipo de vida, uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida de dor, esta pessoa morreu. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas eu quero trazer o versículo 15 em evidência. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Eu vou repetir. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Aí agora essa palavrinha, em todo o vosso procedimento. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você da maneira como você se comporta, tudo aquilo que você decide tem que ser ligado à santidade. É isso que está dizendo. Todo o vosso procedimento, em tudo que faz. Continua. Por quê? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós já tínhamos falado aqui na igreja várias vezes. O pessoal da nossa igreja, né, que são membros da nossa igreja, já ouviram isso, pessoas que antes eram membros da nossa igreja, que não estão conosco, mas também já ouviram isso, que a nossa salvação é em todas as áreas. Ou seja, ela é aplicada em todas as áreas. Então, na verdade, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação engloba toda a nossa vida. A partir do momento em que nós nascemos de novo, ela engloba todas as áreas. Então, fomos salvos naquele dia, quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Naquele instante, o nosso espírito foi salvo. Naquele momento nós recebemos um novo coração e junto com ele recebemos o Espírito de Deus para morar, para habitar dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele não está subindo e descendo, não. Ele veio para ficar dentro de mim, ele veio para ficar dentro de você. O Espírito Santo está o tempo todo dentro de você. É por isso que você nunca está só. É por isso que você deve sempre considerar essa presença majestosa, maravilhosa, excelente do Espírito de Deus dentro de você. Para quê? Para te guiar. Para quê? Para te ensinar todas as coisas. Para quê? Para ter comunhão com você. Para quê? Para te santificar. Então, diz, olha, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu não sou santo por causa do que eu faço. O que eu faço é que mostra que eu sou santo. Eu não sou santo por causa daquilo que eu faço. Não. Eu não sou santo por causa do que eu faço. O que eu faço é porque eu sou santo. É justamente isso. O ser santo está ligado, como nós já falamos aqui, né? Ser, está ligado ao ser. Então daí o que eu tenho e o que eu faço está ligado a quem eu sou, santo. Então diz, olha só: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, você entrou pela porta, que é Jesus. A porta é Jesus, mas ele também disse que é o caminho. Então, é nesse ponto que muitos cristãos estão falhando, porque eles dizem que nasceram de novo, eles dizem que receberam Jesus, eles esperam que as bênçãos de Deus destinadas àqueles que receberam o Senhor e o seu Salvador, receberam como Senhor e seu Salvador, Jesus como Senhor e seu Salvador, eles esperam desfrutar disso, mas eles não estão vivendo isso. Eles não estão vivendo dessa maneira. Muitos se recusam a caminhar neste caminho, o caminho que é Jesus.
Quem é Jesus? Ele é a palavra. Então, quando nós estamos caminhando na palavra de Deus, à medida que a gente vai caminhando nesta palavra, esta palavra vai nos santificando pelo Espírito que em nós habita. O Espírito de Deus vivifica a palavra de Deus dentro de nós. Então, há um caminho a percorrer, há uma carreira a seguir, há um estado que você precisa continuar. Mas muitas pessoas, muitos irmãos, muitos filhos de Deus não estão sendo santos em todo o seu procedimento. Fomos salvos no nosso espírito, recebemos Jesus como Senhor e estamos sendo salvos. Aonde? Na nossa alma. Romanos capítulo 14, versículo 2. Diz, olha, claramente, que nós devemos renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu possa experimentar cura, experimentar prosperidade, experimentar saúde, experimentar salvação na minha família, experimentar libertação em todas as áreas, eu preciso renovar a minha mente. O Espírito, ele vivifica a palavra que eu recebo. O Espírito, ele vivifica a palavra que eu coloco dentro de mim. Então, uma vez que eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, uma vez que eu renovo a minha mente com aquilo que Deus nos tem dado, eu renovando. Então, a cada dia eu vou me santificando. E quando a Bíblia fala sobre seremos salvos, está se referindo àquele dia onde o nosso corpo será revestido de imortalidade, o nosso corpo será um corpo glorioso e estaremos para sempre com Jesus. Amém? Estaremos para sempre, subiremos com o Senhor. Mas o que eu quero falar é essa parte que estamos sendo salvos. Por quê? Porque se eu não cuidar da minha santificação, eu também não vou ter corpo glorioso, eu não vou ser revestido de imortalidade, eu não vou para o céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação está ligado diretamente à renovação da nossa mente com a palavra. Está ligado diretamente a essa palavra no nosso coração. A Bíblia fala em Salmo 119, diz claramente, olha, é o que eu chamo de a receita antipecado. A receita antipecado. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus dentro de mim me mantém distante do pecado. A palavra de Deus dentro da minha mente, me renovando todos os dias, sempre vai me manter distante do pecado. Eu não tenho problema com pecado enquanto a palavra de Deus habitar dentro de mim. Eu não tenho problemas com pecado enquanto os meus olhos estiverem focados, concentrados na palavra de Deus, não apenas os olhos físicos, mas os olhos da alma. O meu pensamento estiver focado na palavra de Deus, a santidade do Senhor se manifestará em mim naturalmente, sem eu precisar fazer esforço algum. Eu gostaria também de trazer para vocês, aqui em Romanos, capítulo 6, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, observa agora uma coisa, observa isso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, agora, porém, libertados do pecado, o pecado não é mais senhor da minha vida, o pecado não tem mais domínio sobre mim, o pecado não me controla, o diabo não faz mais a minha cabeça. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Está mostrando o destino. A vida eterna.
Aí no versículo 23, aquele versículo que é muito conhecido, mas que parece que alguns irmãos apagaram ele da Bíblia. Porque o tipo de vida que eles vivem, o tipo de comportamento que eles têm, esse tipo de comportamento, esse tipo de vida que eles têm, parece que esse versículo não está na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém falou, e eu concordo, alguém disse, olha, se o diabo cobrasse à vista o preço do pecado, ninguém pecaria. Mas é justamente tipo cartão de crédito, o cara vai gastando, né? Alguém já disse que quem tem cartão de crédito pensa que tem dinheiro. Na verdade, você não tem dinheiro não, querido, você tem um cartão de crédito. É diferente. Cartão de crédito não significa que você tem dinheiro não, ok? Mas, voltando, quando estamos falando do pecado, estamos falando quando a gente volta e meia, vai pecando, vai falhando, vai errando, um dia a conta chega. E essa conta é a morte espiritual e eventualmente a morte física. Muitos daqueles que hoje não estão na igreja, hoje não estão congregando conosco, eles se desviaram, porque eles começaram, pecou 1, 2, 3, e aí foi se afastando. Isso sem falar daqueles que estão desviados e dentro da igreja. Eu vou te dizer isso, e infelizmente eu te digo isso com tristeza. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas já estão mortos espiritualmente. Eles vêm para a igreja, eles dizem glória a Deus e aleluia, mas as suas vidas, os seus comportamentos, aquilo que eles falam, as suas atitudes, não refletem mais a glória de Deus, não refletem mais o Senhor, não refletem mais o Senhor, não refletem mais a vida de Deus dentro deles. E eles acham que pelo fato de vir para a igreja, dar glória a Deus e aleluia, pelo fato de estar com a gente, ou cantar, ou pregar, ou seja lá o que for, eles acreditam que isso vai lhes ajudar em alguma coisa. Deixa eu te dizer uma verdade, ser santo é mais importante do que ser próspero. Ser santo é mais importante que ser curado. Ser santo é mais importante que ser rico. Ser santo é mais importante do que ser aquele pregador poderoso. Ser santo é a coisa mais importante da vida. Por quê? Porque ser santo indica presença de Deus. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Neste versículo específico aqui diz, nós temos o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu te dizer uma verdade, por favor, não se engane. Não se engane. Se você não for santo, você não vai para o céu, por mais que você esteja dentro ou fora da igreja. Aliás, se estiver fora da igreja, não vai mesmo. Porque a palavra de Deus manda que a gente deve congregar. Toda pessoa, todo aquele que diz que nasceu de novo, todo aquele que diz que é filho de Deus, tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Precisa congregar. Precisa estar numa congregação, precisa estar junto, precisa estar em comunhão. Mas deixa eu te dizer uma verdade, só aqueles que são santos é que estarão no reino dos céus. No céu só entra aqueles que têm comunhão com Deus. Você receberia alguém na sua casa que não tem comunhão com você? Você receberia alguém na sua casa que você não conhece? Você receberia alguém na sua casa que se envergonha de você, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras? Pois bem, Deus também não. Eu tenho certeza que você não receberia. Deus também não. É preciso ser santo. É preciso demonstrar, presta bem atenção nisso, é preciso demonstrar a vida de Deus em você. A vida de Deus em você, é preciso demonstrar. Se não houver essa demonstração da vida de Deus em você, como você espera estar no céu? A grande verdade é que eu vejo muitas pessoas falando sobre santidade. Eu já vi gente falar o seguinte, na verdade, queridos, a gente vive o inferno na terra para por fim ter o céu.
né? A santidade é tipo o inferno na terra para por fim ter o céu. A grande verdade, meu irmão, é que não é exatamente assim não. A gente vive o céu na terra e depois estaremos no céu. Primeiro é o céu na terra, depois nós estaremos no céu. Santidade é céu na terra. Santidade é o paraíso na terra, a melhor maneira de viver a vida que Jesus trouxe para nós é uma vida de fé, é uma vida de santidade, é uma vida em amor. Cuide, meu irmão, da sua santidade. Gostaria de ler mais um versículo, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo estava ministrando. Ele estava escrevendo esta carta, e no versículo 11 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, e também nós para convosco. Agora observe: a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Confirmados em santidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Era essa a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. A fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santificação, santidade. Ei, seja santo. Seja santo. Por quê? Porque você é a morada daquele que é santo, santo, santo. É justamente o fato da presença dele estar dentro de você. Mas para isso, o que você precisa é considerar essa presença o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo na sua vida. Eu gostaria de ler mais outro versículo ainda. Outro que esse, irmãos, é super, hiper, ultra conhecido, né? Bastante conhecido. Diz assim, 1 Tessalonicenses ainda, no capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses. Diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É interessante notar o Deus da paz, demonstrando essa presença de Deus dentro de nós, que nos traz paz, que reflete a paz de Deus em nossos corações. E ele diz: olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra. A santificação está no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Todas as áreas. Não basta dizer que é crente, é preciso viver como um. Não basta dizer que é santo, é preciso viver santidade. Viver santidade, sendo santo em todo o nosso procedimento, em todo o tempo. É interessante notar como Jesus, ele estava aqui na terra e ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou. Mas também tem uma coisa, ele nunca teve uma dor de cabeça. Ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve enfermidade no seu corpo, ele não tinha falta de nada. Porque ele era Deus? Não, porque ele se mantinha em santidade, em santificação. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas,
Ou seja, em tudo ele foi tentado. Sabe aquelas tentações que você tem? Jesus também foi. Mas ele nunca pecou, ele nunca cedeu à tentação. Ele nunca cedeu ao pecado. Por isso, o que acontece? Também não abria a porta para o diabo agir no corpo dele. Não estou dizendo que toda doença, toda falta vem de pecado. Não, não estou dizendo isso. Não estou falando isso. É bem verdade que muitas vezes nós podemos ficar doentes por N coisas, N motivos. Mas eu vou te dizer uma verdade. A doença só existe no mundo por causa do pecado. A pobreza só existe no mundo por causa do pecado. A miséria só existe no mundo por causa do pecado. A morte só existe no mundo por causa do pecado. Jesus só ficou doente quando pegou os nossos pecados. Aí levou também as nossas dores e nossas enfermidades. De tal maneira que nós não precisamos mais ficar doentes. Nós não precisamos ser doentes. Por quê? Porque Ele já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, quando a dor e uma enfermidade vem sobre um filho de Deus, tudo o que ele precisa é se apegar. Tudo o que ele precisa é usar o poder de Deus que estava lá na cruz do Calvário, que foi derramado sobre nós, e usar este poder e tomar posse da sua cura, tomar posse da sua riqueza, tomar posse da sua prosperidade. E isso é uma verdade eterna. Isso é uma verdade eterna. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus levou as nossas dores, Jesus levou as nossas enfermidades, mas Ele também levou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados, de tal maneira que hoje nós somos o povo sem pecado. Pastor, que é isso, pastor? Lá em 1 João diz que aquele que diz não tem pecado, ele está fazendo mentira, ele está dizendo uma mentira. Olha o contexto de 1 João no capítulo 1, ele está falando sobre aquele que peca e diz que não pecou. Não está falando de maneira geral. Ele está falando aquela pessoa que pecou e depois simplesmente diz, não, não pequei não, isso aí é coisa da vida. É esse tipo de coisa. Ele está fazendo dele mentiroso. Mas a palavra de Deus, ela é clara em que aquele que confessa, Provérbios diz, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. A grande verdade é que está faltando na vida de muitos hoje o temor do Senhor. O temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que é que eu não vou pecar? Por que é que eu não vou fazer coisa errada? Porque eu não vou desagradar àquele que me amou e se entregou por mim. É por isso. É interessante notar como nós, quando falamos sobre fé, quando nós falamos sobre fé, quando nós falamos sobre prosperidade, quando nós falamos sobre cura, há pessoas que recebem alegremente essa verdade e aplicam nas suas vidas e dizem, é isso mesmo, pastor, eu não sou doente, eu não sou pobre, eu sou rico, eu sou curado, eu sou de Deus, e está certo, está correto, isso é uma verdade, meu irmão, mas também a palavra de Deus diz, seja santo. Mas muitos de nós não estamos levando isso a sério. Seja santo. Como você quer desfrutar das bênçãos de Deus sem ter comunhão com Deus? Como você deseja desfrutar da prosperidade, da cura, da saúde, sem considerar a própria vida de Deus em você? Como, meu irmão? Como, minha irmã? Primeiramente vem a santidade. Ser próspero é maravilhoso. Ser curado é bênção do céu. Deus quer que você desfrute disso. Mas presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Ser santo é mais importante. Quando eu falo de ser mais importante, não estou desprezando as outras áreas. Mas eu estou colocando as outras áreas, digamos assim, como um caminho secundário, à parte. O primário é ser santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que a ouvem. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 4. Mas muitos de nós não estamos prestando no que está saindo da nossa boca.
O que pensa, já fala. Mas por que o que pensa já fala? Porque não está enchendo a sua mente com a palavra de Deus, com a meditação da palavra de Deus, com o fato de pegar essa palavra de Deus e colocar inteiramente na sua mente. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja santo, seja santa. E não é santo apenas na igreja, não é santo apenas quando está em certos lugares, não é santo apenas quando o pastor está presente, não é santo apenas quando aquele irmão está presente, é santo em todo o tempo, porque mais importante do que você estar na igreja, mais importante do que você estar na presença do seu pastor, mais importante do que você estar na presença de outros irmãos, é você que está na presença de um Deus vivo e atuante. É isso. Eu sei de pessoas que muitas vezes falam as coisas, ou dizem coisas, ou fazem coisas, aí dizem, não conta para o pastor não. Não fala nada para o pastor não, rapaz. O diabo também está vendo. Deus também está vendo. A falta de observância ao que a palavra de Deus diz, tem trazido infelicidade para muitos. A falta da observância no que a palavra de Deus diz tem tirado a paz que deveria ser constante na vida das pessoas. Por quê? Não está observando a palavra? A Bíblia manda você meditar todos os dias, todo dia. Deus, falando para Josué, deu o caminho, deu a ele, mostrou o caminho das pedras para prosperar. Medita nessa sua lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer sobre tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Mas se você não observa a palavra, olha, dificilmente, eu diria impossível ser santo sem observar o que a palavra de Deus fala. É impossível ser santo sem estar no seu comportamento, aleluia, na sua atitude de santidade. É impossível. Observando a palavra, como conservará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, já dizia Davi, é a palavra de Deus que te mantém longe do pecado. É a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito que habita dentro de você, que vai trazendo santificação para você. Jesus, falando para os seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quanto dessa palavra está dentro de você, meu irmão? Agora, aqui uma palavra, eu sei que milhares de pessoas ao redor do mundo estarão assistindo essa ministração, não só durante enquanto nós postarmos, mas também posteriormente muitos estarão assistindo. Mas eu tenho uma palavra específica para os meus filhos na fé, para as minhas ovelhas, para os membros da Igreja Verbo da Vida em Ceilândia, agora em julho de 2020. Uma palavra específica. Deixa eu te dizer uma verdade, abençoado de Jesus. Quando Jesus voltar, eu não quero que fique nenhum membro da Ceilândia. Quando Jesus voltar, Ele não quer que fique nenhum membro da nossa igreja. Nenhum. Sobe todo mundo. Vai todo mundo. Mas para que isso ocorra, você tem que ter santidade. O fato de você ser membro de uma igreja, o fato de você ter um pastor, não te santifica não. O que te santifica é a observância da palavra de Deus. O que te santifica é você considerar a presença do Espírito dentro de você. Essa que é a verdade. Vamos lá, vamos continuar? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 2, Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos da igreja em Corinto, ele diz algo assim, ele diz, a igreja de Deus, que está em Corinto, aí olha, observa, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos. Aos santificados em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Cristo é a palavra ungido. Jesus, ele é a palavra. Então, aos santificados na palavra de Deus, chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Então, fomos santificados nesta palavra. Fomos chamados para ser santos nesta palavra. Continua. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Já falei na nossa igreja e vou repetir. Paulo nunca começou suas cartas chamando todo mundo de eita, prósperos, ricos. Não, você não vê isso. É claro que somos prósperos, é claro que somos ricos, óbvio, a palavra diz que somos prósperos, somos ricos, somos curados, mas ele não diz aos prósperos da igreja de Corinto, aos ricos da igreja de Tessalônica, aos curados da igreja de Éfeso, não, ele diz aos santos, mostrando que a santidade é mais importante do que o que você tem. A santidade é mais importante do que a tua prosperidade. A santidade é a coisa mais importante na sua vida, porque ela demonstra a presença de Deus dentro de você. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Seja santo, querido. Oh, minha irmã, seja santa. Seja santa, porque aquele que habita dentro de você é santo. Deus, Ele não quer apenas agir em nós, Ele também deseja agir através de nós, através da nossa vida. Sabe, a palavra, Jesus disse, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, você deve estar falando de Jesus, você deve pregar o Evangelho, você deve falar de Jesus. Você deve falar acerca dessa palavra onde você estiver. Mas deixa eu te dizer uma verdade, uma vida santa, uma vida pura, falará ainda mais alto do que as tuas palavras. As pessoas no mundo, elas estão mais atentas ao que você demonstra com a sua vida, com o seu comportamento. Muito mais atentas a isso, do que atentas ao que sai dos seus lábios. Sabe, é interessante dizer que muitas pessoas não estão refletindo essa palavra nas suas vidas. O seu comportamento, as suas atitudes não demonstram que Jesus é o primeiro lugar na sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida, não demonstra as suas atitudes. Por quê? Porque não demonstram santidade. É interessante, eu já li, aqui vou ler novamente, aquele versículo que está ali na lateral da sua igreja, da nossa igreja, né? Os irmãos que ainda não estamos nos preparando para cultos presenciais em nome de Jesus, e eu gostaria de relembrar aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A santificação é o principal. Eu vou voltar para o primeiro versículo que a gente leu. O primeiro versículo que a gente leu. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Não,
Você não é santo por causa do que você faz. Você não é santo por causa do que você tem. Você não é santo por causa do que você fala. Você não é santo por causa daquilo, de outra coisa que seja. Você não é santo porque é membro de igreja. Você não é santo porque você lê a Bíblia de vez em quando. Não. Você é santo porque aquele que mora, que habita dentro de você é santo. Então, meu irmão, considere essa presença. Considere essa presença. Sabe, leve em conta essa presença. Se acostume com a ideia de que o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, habita, mora, está dentro de você o tempo todo. Você nunca está só. Considere isso. Considere isso antes daquela sua postagem nas redes sociais. Considere isso antes de ligar para alguém. Considere isso quando estiver conversando com você, conversando com alguém, conversando com a sua família. Considere isso quando você estiver conversando com pessoas. Considere isso quando você estiver no comportamento com pessoas. Considere isso quando você estiver diante das pessoas. Você é santo. Você é santo. É isso aí. Pratique essa verdade. Pratique essa palavra. Prospere e avance.